Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui com o nosso estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Quem não viu ainda pode assistir os outros vídeos, mas já postei 2 vídeos, um introdutório e um sobre o preâmbulo. Então agora nós vamos entrar de vez no conteúdo do livro, que são os diálogos. O primeiro diálogo Kardec nomeia ele como o crítico. E depois vem o cético, depois o padre. São 3 diálogos, vamos falar do primeiro agora. Obviamente não dá para saber quem é a pessoa do crítico, mas lendo diálogos nós temos algumas informações sobre essa pessoa. Então quem é esse crítico? Ele é um famoso opositor do espiritismo na época, no século XIX, da França, relembrando, e da Europa em geral, né? Não sabemos se é francês, mas é autoproclamado famoso opositor, tá? Não é Kardec que nomeia ele assim, é autoproclamado. Ele se proclama famoso. Pretende escrever um livro desmontando o erro que é o espiritismo, segundo esse senhor. Porque, segundo ele, a razão dele recusa os fenômenos. Os fenômenos que Kardec vê como irrecusáveis, ele recusa. Ele acha que não passa de pura imaginação. Bom, e o que consiste esse diálogo? Como que se inicia esse diálogo? Ele consiste no seguinte, é um pedido desse senhor para frequentar uma ou duas experiências. Então, como eu já expliquei, Kardec inicia o seu processo de observar os fenômenos e ele faz algumas reuniões, observa as manifestações mediúnicas, se comunica com os espíritos e esse senhor gostaria que Kardec permitisse que ele fosse a uma ou duas experiências. Então, basicamente, esse é o motivo do início do diálogo, tá? Então, eu vou pedir a permissão aqui para vocês, porque eu vou ter que ler alguns trechos. Eu sei que para algumas pessoas pode ficar um pouco chato, mas eu vou ter que ler, não vai ter jeito, porque é um diálogo. Se fosse teoria espírita, seria muito mais fácil de resumir e sintetizar. Mas como é um diálogo, se a gente perde alguma coisa ao longo dele, depois acaba não fazendo sentido. Bom, o que é interessante nesse diálogo, gente? Como é de praxe, Kardec consegue, em pouquíssimas palavras, dizer muita coisa. Então, nesse diálogo, que é um diálogo relativamente curto, são 10 páginas, a gente consegue observar muitas, se não todas, das grandes qualidades que, na minha visão, Kardec tem. Então, respeito ao livre pensamento, tolerância, isso a gente vê logo de cara. Rigor conceitual, o rigor do pensamento mesmo. O debate de ideias, a força argumentativa, o bom senso, enfim. Todas essas grandes qualidades que Kardec tem, a gente consegue identificar aqui. E lembrando que esse diálogo não é uma explicação completa dos princípios espíritas. Aqui ele vai dar uma pincelada em alguns princípios, mas é mais para a gente observar como era interessante a maneira como Kardec lidava com os seus contraditores e a maneira como ele lidava com o debate público. Ele era um intelectual público que não ficava fechado em seu gabinete, ele via o que estava acontecendo na sociedade. Então, vamos ao diálogo, tá bom? Então, como eu disse, esse senhor, ele pede, quero frequentar uma ou duas reuniões suas, experiências, como ele chama. Porque a minha razão nega os fenômenos. E aí, Kardec poderia ou não falar, permitir, olha, venha frequentar ou não. E qual não é a nossa surpresa quando a gente se depara com esse diálogo? Kardec diz o seguinte, olha, se a sua razão rejeita os fenômenos, sendo que, pela nossa razão, eu observei e para mim são verdadeiros, você está dizendo que a sua razão é superior à de todos que, pela razão, acreditam nos fenômenos. Então ele fala, vós acredes
superior à de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Admiti, pois, que eu me engano, uma vez que é a razão que vos fala, e que esteja dito tudo. Ou seja, só um comentário. Kardec escreve aqui na segunda pessoa, tá? Vós. Eu não sei se é coisa do tradutor ou se pelo distanciamento temporal, autores do século XIX tinham uma fala mais formal. Enfim, só substituir por você ou por senhor. Então Kardec dá uma resposta genial. Se você está julgando que os fenômenos não são realidade pela sua razão, então admita que tudo isso é um erro e ponto final. Acabamos aqui a nossa discussão. Porém, o crítico continua. Ele fala: eu sou um conhecido antagonista das vossas ideias. Seria um milagre se você me convencesse. E Kardec dá uma pitada aqui de ironia, ele fala: Senhor, lamento, mas não tenho o dom dos milagres. E aí ele continua: você acha que 2 sessões seriam bastante para conseguir enxergar a realidade dos fenômenos? Kardec fala que ele mesmo demorou mais de 1 ano para se convencer dos fenômenos. Então, observar os fenômenos apenas por curiosidade, que é o que Kardec observa que esse senhor estava querendo, não leva a nada, é uma tentativa inútil que ele fala. E aí o senhor responde: não desejais, pois, fazer prosélitos? Prosélito é fazer seguidores, fazer adeptos à sua doutrina. Fazer proselitismo é ficar convencendo as pessoas. E aí Kardec dá... São só respostas geniais aqui, gente. Dá mais uma resposta genial. Por que eu desejaria fazer prosélitos? Eu não forço nenhuma convicção. Olha a liberdade de pensamento, o respeito e a tolerância de Kardec aqui. Se a gente pensar no momento atual, um momento difícil da discussão de todas as pessoas no Brasil, é uma lição de tolerância isso. Ele fala que ele não força a convicção. E que quanto aos antagonistas que julgam por um pensamento pré-concebido, sem analisar toda a teoria, ele não perde o tempo dele. Existem muitas pessoas com boa vontade e que estão sem esses preconceitos para poderem ser convencidas. Então Kardec ele precisava também ser estratégico em onde ele iria aplicar o tempo dele, porque era muita coisa para fazer, é uma obra muito extensa o que ele fez, a gente viu depois. Então ele também precisaria ter esse bom senso. Como eu falei, ele respondia muitas e muitas correspondências de toda a Europa e do mundo. Depois o senhor continua insistindo, Kardec insiste novamente. Por curiosidade, é uma tentativa inútil, não adianta. Bom, e aí, num dado momento, o crítico revela: olha, eu quero escrever um livro e proponho demonstrar ex professo é um termo em latim que significa com conhecimento de causa. Ele queria demonstrar com conhecimento de causa que aquilo seria um erro, o espiritismo. E para isso ele queria visitar 1 ou 2 experiências. E ele ainda diz: olha que um tanto de presunção isso. Se eu chegar a ser convencido, não publicarei o livro. É o que o crítico fala. E aí, mais uma vez, Kardec surpreende. Pelo menos a mim me surpreende. Quem lê pode dar a sua opinião aí. Ele fala: eu não tenho nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo. Fazê-lo o quê? Publicar o livro. Mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade. Quando uma coisa é atacada, isso desperta a atenção. Então Kardec não se descabelava: ah, meu Deus, ele vai criticar. Ah, meu Deus, vai ter mais um livro contra. Kardec estava muito seguro dos fatos que ele estava observando. E, por tabela, daria mais popularidade, as pessoas teriam sua atenção chamada para a questão dos espíritos. Então não tem motivo nenhum para Kardec se opor à publicação desse livro. É uma resposta genial. E aí o crítico responde novamente: então a opinião pública não conta para nada?
Quer dizer, você não se preocupa com o que as pessoas acham do livro. E aí Kardec fala, olha, existe uma diferença entre a opinião pública e a opinião de um crítico. A opinião de um crítico é do seu ponto de vista pessoal. Isso não corresponde à opinião pública em geral. E aí, uma das melhores frases desse diálogo. Quando uma coisa é má, ou seja, quando uma doutrina, uma ciência, uma filosofia é falsa, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Kardec usa a lógica do raciocínio do crítico para falar, olha, eu não vou impedir um livro que contrarie, como não vou ficar pedindo elogio, porque não é o elogio ou a crítica negativa que vão fazer uma doutrina parar de pé, é a sua consistência lógica dos seus próprios princípios e a realidade do fenômeno. Se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes não farão dele uma mentira. Diatribes são críticas severas. Então não é pela crítica de uma pessoa que vai fazer toda uma doutrina filosófica cair por água abaixo, simplesmente. E aí Kardec dá mais uma lição aqui. Eu vou ter que ler na íntegra esse trecho um pouquinho longo. Kardec fala sobre essa questão ex professo, que é o conhecimento de causa. Mas esqueci de que vós deveis tratar a questão ex professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo que se poder ver, tudo que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado as diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmo, que vós lhe consagrastes vossas vigílias durante anos, em uma palavra, que não negligenciastes em nada para atingir a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é, se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Então, olha a firmeza e a seriedade com que Kardec trata de uma questão. Eu imagino que esse crítico não estava esperando lidar com tamanha grandiosidade e seriedade com que Kardec lida com essa questão. Falar de espírito é coisa muito, muito séria. Não, não se pode ser leviano em nenhum segundo aqui. Deixar margem para nenhuma dúvida. É o que Kardec tentou e, na minha opinião, conseguiu. Então, ele fala, como o crítico pode dar uma opinião geral sobre uma doutrina se ele não conhece seus princípios básicos? Não é por uma ou duas experiências que ele vai conseguir perceber isso, se a doutrina é falsa ou não. E aí Kardec dá um exemplo genial aqui. Um exemplo, uma analogia, uma comparação. Ele fala, olha, isso que o senhor está tentando fazer, se me permite, com toda a educação aqui, com todo o resguardo, Kardec fala, é como se, não conhecendo nem matemática, nem astronomia, uma pessoa pedisse para um astrônomo, olha, posso observar uma vez ou duas vezes o seu telescópio, que eu quero, inclusive, provar que o seu sistema é falso. E conhecer de astronomia por uma ou duas observações no telescópio. É impossível. É impossível. Kardec era um pedagogo e ele dá imagens para a gente compreender ótimas, na minha opinião. E ainda dá, para finalizar, Kardec ainda dá uma lição de crítica. Dá uma lição de crítica. Por quê? Porque Kardec também era um linguista. Dizem, quem estuda ele mais do que eu, dos bons, dos muito bons. Kardec, se eu não me engano, traduziu obras do alemão para o francês. Ele conhecia a língua francesa profundamente. E ele dá uma lição de crítica. Ele fala, olha, a etimologia da palavra criticar não é necessariamente condenar a obra. Mas a etimologia da palavra é julgar e apreciar. Ou seja, você vai com um olhar sem preconceitos para julgar tal obra ou tais fenômenos. E não necessariamente condená-lo. Certo?
E aí Kardec faz uma observação final aqui, que é muito interessante. Quanto àqueles que estudaram seriamente a questão, ou seja, houve pessoas que eram críticos, eram opositores e estudaram seriamente a questão, a maioria mudou de opinião e mais de um adversário dela tornou-se partidário, quando viu que se tratava de coisa diversa daquela em que ele acreditava. Ou seja, muitos dos críticos que se debruçaram seriamente sobre o Espiritismo viram que aquele pensamento inicial deles não era verdadeiro, viram que era uma doutrina filosófica consistente, séria, que tinha um poder explicativo, e tem, né? Falo no passado por conta aqui do diálogo. Um poder explicativo muito forte e que sim, os fenômenos espíritas, ditos espíritas depois, eram reais. Aquelas mensagens, aquelas mesas batedoras, como a gente vai ver aqui ao longo do diálogo, não poderia ter outra ação que não a de inteligências estranhas e invisíveis. Bom, gente, eu fico por aqui, já está bem extenso o vídeo. Eu vou tentar separá-lo em duas partes, para ficar mais fácil das pessoas assistirem. E é isso. Se você gostou, divulgue, ajude a divulgar para os seus amigos. E vamos ler o livro. Eu sei que para muita gente falta tempo, mas são lições sublimes mesmo, que inclusive são aplicáveis hoje. A tolerância, o respeito ao pensamento do contraditório, tudo isso são lições muito ricas que a gente pode aprender com esses curtos diálogos de Kardec, tá bom? A gente continua no próximo. Obrigado e um abraço.